O texto nosso de estudo hoje é o livro de Números, Antigo Testamento, faz parte do Pentateuco. Números, capítulo 9, versículos de 15 a 23. Números, capítulo 9, versículos de 15 a 23. Antes de tudo, eu quero frisar aquilo que eu sempre gosto de falar. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. É a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Não só os conceitos, as ideias, mas as próprias palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Inspiração verbal. Eu creio também na inspiração plenária de Gênesis e Apocalipse. Os livros todos foram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é infalível, não nos conduz ao erro. A Bíblia é inerrante. Embora a palavra de Deus não tenha sido escrita numa linguagem científica, nem para ensinar ciência, ou história, ou geografia, seja o que for, não há erros na parte histórica, na parte científica, não há erros éticos, não há erros geográficos, teológicos, a Bíblia não tem erros. A Bíblia também é suficiente. É suficiente para salvar aquele pecador que está longe de Deus, que está afastado de Deus, que não conhece a Deus. Uma vez que ele conheça o Evangelho, ele pode ao ter encontro com o Senhor Jesus como Salvador, ele pode ser salvo. É suficiente também para aquele que é cristão, que já teve um encontro com Cristo, que está salvo. É suficiente como instrumento do Espírito Santo para crescer em santificação, ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. A Bíblia também é inerrante em todas as partes, como falei, e ao mesmo tempo ela tem uma autoridade absoluta, objetiva. Ela é eterna, é imutável. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Qual é o contexto dessa passagem que nós estamos vendo aqui, de Números capítulo 9, versículos de 15 a 23. O povo de Deus, sob a liderança de Moisés, saiu do Egito, foi libertado, está no deserto, rumo à terra prometida, Canaã. E nesse contexto que há esse texto que nós estamos falando aqui. Versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. Aqui diz, no dia em que foi levantado o tabernáculo, Deus havia orientado a Moisés para que o povo fizesse um tabernáculo, onde ele ia se manifestar, onde o povo podia adorá-lo, sacrifícios seriam feitos, né? E aqui diz, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. Quando ocorreu isso? Êxodo capítulo 40, versículo 33. Êxodo 40, 33. Êxodo 40, 33. Aí mostra o dia em que isso aconteceu. 40, 33. Vamos ver o 32 para fazer sentido, né? Quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado na porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra, tabernáculo pronto. Então, versículo 34, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiu adiante até o dia em que ela se levantava. 38. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Quer dizer, era um grande milagre. Numa coluna de nuvem que ficava parada o tempo que Deus determinava, tá? Uma coluna de nuvem, e uma coluna de fogo à noite.
um milagre. Então foi um grande milagre, né, o fato de essa nuvem repousar sobre o tabernáculo, quando nós lemos o texto aqui, né, e partir de acordo com a vontade soberana de Deus. Vamos voltar para Números capítulo 9, versículo 15. É o texto que nós já havíamos lido, né? Versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. Essa nuvem, essa coluna de nuvem que ficava sobre o tabernáculo e que à noite parecia fogo, coluna de fogo, ela simbolizava, representava o quê? A presença ativa, vamos assim dizer, a presença ativa e gloriosa de Deus junto ao seu povo. É como nós verificamos aqui, né? E essa presença de Deus também ela representava o quê? E enfatizava, representava o quê? A proteção do Senhor. O Senhor guiando, orientando, dirigindo o seu povo rumo à terra prometida. Que maravilha e essa manifestação gloriosa da presença de Deus. E ela também, de certa maneira, podemos dizer que essa coluna que aparecia à noite em forma de fogo e durante o dia uma coluna de nuvem, podemos dizer, ela era um tipo, vamos dizer, uma representação do ministério do Espírito Santo junto ao seu povo. Agora, é interessante que essa nuvem, quando eles entraram na terra prometida, essa coluna de nuvem que dirigia, guiava, protegia, enfim, cessou a manifestação da nuvem quando eles entraram na terra prometida. Versículo 16. Vamos ler novamente o 15 para ver esse sentido, né? No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre, a nuvem o cobria. E de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Quer dizer, todas as vezes que a nuvem se levantava, dando sentido que ia dirigir o povo para outro local, o povo já sabia que estava na hora de sair. Então eles se organizavam, guardavam todas as coisas e partiam. Quando em determinado lugar a nuvem parava, era sinal que eles deveriam acampar. Quer dizer, não era uma coisa previsível, eles nunca sabiam quando deviam partir ou quando deviam permanecer no local. É quando Deus se manifestava. Versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Então, eles nunca sabiam quando isso ia acontecer. Versículo 18. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, acampavam, por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia e punha-se em marcha. Que situação? Às vezes acontecia. De repente a nuvem parava em determinado lugar, eles montavam o tabernáculo, ficavam lá e tal. De repente, chegando no dia seguinte, era hora de partir. Cadê? Eles precisavam estar sempre atentos quanto à vontade de Deus. E às vezes eles estavam num lugar agradável e de repente a nuvem ia partir. Eles tinham que fazer o que Deus determinava. Final do versículo 21. Punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiu. 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados. E não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Quer dizer, podia demorar 1 ano, 1 mês, 1 dia, 2 dias, 1 semana. Eles nunca sabiam, era imprevisível quando Deus ia manifestar. Versículo 23. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Agora, o que chama atenção para a gente aqui? Que
essa vontade do Senhor manifestada, quando a nuvem se levantava e demonstrava que era hora de eles marcharem, exigia o quê, hein? Confiança em Deus. O que mais? Obediência absoluta. E quando nós verificamos aqui, né? Uma obediência absoluta, uma submissão absoluta e outra coisa, indiscutível, inquestionável. Não me parar, ô Senhor, agora, puxa vida, está tão bom aqui, não. Absoluta, inquestionável, explícita, imediata. Então, tanto a submissão à vontade de Deus como a obediência tinha que ser imediata, absoluta. Quer dizer, não tinha como eles reclamarem, não, ao contrário. E outra coisa, isso também exige uma dependência absoluta e total de Deus. Por quê? No meio de um deserto, onde aparecer feras, animais selvagens, inimigos, eles necessitavam de alimento, necessitavam de água, proteção em várias áreas. Imaginam milhares de pessoas, jovens, velhos, doentes, crianças, mulheres grávidas. Quer dizer, com esse povo no deserto sem Deus, então isso exigia confiança também total em Deus, certo? Que Deus estaria com eles, protegendo, suprindo as suas necessidades. Agora imagina se quando a nuvem se levantava, que era sinal de marchar, alguém chegasse e dissesse ao próprio povo, não, está muito bom aqui, eu não quero. Seria um desastre. Por quê? Essa pessoa, como é que ela iria subsistir no deserto sem a presença de Deus? E outra coisa, era um ato de rebelião e pecado, não obedecer ao Senhor. Quer dizer, de todo jeito, quando nós verificamos aqui, eles precisariam dessa dependência de Deus, dessa resposta absoluta. E outra coisa, as consequências eram muito negativas para aquele que realmente desobedecesse, né? Inclusive a própria morte. Nós verificamos pelo texto que essa imprevisibilidade, nunca sabiam quando eles iam partir. E sem Deus seria a morte no deserto, vamos assim dizer, né? Agora, é interessante, nós verificamos aqui também, é que o povo não tinha uma bússola, não tinha um mapa, não tinha alguém guiando, tipo, eu sei como ir até a terra prometida. Ao contrário, dependia de Deus diariamente, momento a momento, às 24 horas. 24 horas. E Deus demonstrava a sua graça. Durante todo esse período da marcha, Deus supriu as suas necessidades, água, alimento, mandou maná, protegia dos inimigos. Enfim, segundo alguns estudiosos, a nuvem, a coluna de nuvem durante o dia devia ser uma espécie de toldo que protegia o povo do calor, né, do sol, e ao mesmo tempo a coluna de nuvem à noite protegia caso alguns inimigos aparecessem ou animais ferozes. De todo jeito Deus estava demonstrando seu amor, misericórdia, graça. Cabia a eles o quê? Fé, confiança no Senhor, obediência, submissão e dependência absoluta do Senhor. E nós verificamos que quando eles paravam, murmuravam alguma coisa durante toda aquela peregrinação dos 40 anos no deserto, eles sofreram as consequências, né? Eu não duvido que quando a nuvem se levantava para partir, muitos murmuraram, muitos criticaram e sofreram naturalmente as consequências, né? Rebelião. Então, confiança total em Deus, Agora, muitos talvez pensassem em falar, bom, agora não, eu vou daqui a pouco. Depois que acontecia, além de estar em rebelião, em pecado, eles poderiam sofrer uma penalidade imediata pela atitude de rebelião, que podia inclusive contaminar e contagiar os outros. Mas o que fica para nós aqui? O que fica para nós no sentido assim de para hoje? Como Deus se manifesta hoje? Hoje Deus não manifesta a sua vontade para conosco através de uma nuvem, vamos assim dizer, né? Através quando se levantava, era sinal de partir, quando parava em determinado lugar, era sinal de que eles deveriam acampar. Como é que Deus manifesta? E quais são as consequências, vamos assim dizer, quando o crente não depende de Deus? Quando o crente não consulta Deus para Deus manifestar a sua vontade? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 7 a 10.
E outra coisa, esse princípio de que Deus manifesta e revela a sua vontade, que nós devemos estar sintonizados com a sua vontade e obedecermos, nos submetermos à revelação da sua vontade, fica para nós, ainda para nós hoje. Ainda fica esse princípio que nós devemos nos submeter, obedecer, depender e confiar na vontade de Deus revelada para nós, em termos de decisões que devemos fazer. E quando nós não fazemos isso servia até para os crentes do Antigo Testamento, quando não buscavam a vontade de Deus, há consequências muito duras. Vamos abrir em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. Deus havia chamado Abraão, ele vivia lá no meio da idolatria, na terra dele, se revelou, ele criou na palavra do Senhor, disse que tinha uma terra para ele, fez promessas quanto a descendentes, enfim. Vocês conhecem a história e podem ler a partir do capítulo 12 inteiro para verificar isso. Mas quando chega no versículo 7, ele já estava na terra prometida, tinha chegado lá, e foi por fé, hein? Um homem de 70 e poucos anos, né? Foi por fé, sem busca, sem guia, sem nada, porque Deus foi orientando. Muito bem. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, quer dizer, adoração, né? Passando ali para o monte ao leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, quer dizer, Deus o levou até lá e ele adorou o Senhor, e ficou um altar, estava em comunhão com Deus. Versículo 9. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Agora Deus começou a testar a fé dele. Versículo 10, de capítulo 12 de Gênesis. Havia fome naquela terra, onde Abraão estava. Assim Abraão foi para o Egito, quer dizer, ele, em vez de consultar a Deus, que se Deus fez com que ele chegasse à terra prometida, sem problema de assalto, sem problema de qualquer outra coisa que impedisse, chegou em paz, segurança lá, tanto que até adorou a Deus, invocou o nome do Senhor, montou um altar. Então Deus ia cuidar dele, mas aqui Deus testou. Havia fome naquela terra onde Abraão estava. Assim Abraão o que fez? Consultou a Deus, falou assim: eu cheguei até aqui, a fome no local, eu tenho familiares, tenho rebanho, enfim, e eu preciso saber qual é a tua vontade, eu preciso de alimento, Senhor. Mas está vendo fome aqui no local? Não, o que ele fez? Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Interessante é o seguinte, que da terra prometida para o Egito, geograficamente tinha que descer. E geograficamente, por não consultar a Deus, ele desceu espiritualmente. E lá, pode ler o capítulo 12 inteiro, teve problemas sérios lá que por pouco a Sara passou a ser esposa lá na prática concreta, lá do faraó do Egito, fazendo parte do harém e tudo, mas Deus não impediu, né? Vale a pena ler o capítulo 12 inteiro. E nós verificamos aqui no capítulo 13, Abraão, o que? Subiu do Egito. Interessante. Quando Deus o libertou daquela fase que ele estava lá em pecado, impediu que se consumisse a relação do faraó do Egito com Sara, e ele saiu, voltando para a terra dele, novamente fala, Abraão, capítulo 13, versículo 1 de Gênesis, Abraão subiu, quer dizer, geograficamente ele subiu para a terra, saindo do Egito, e espiritualmente também, porque ele voltou, foi restaurado, se arrependeu, foi restaurado espiritualmente, e é que nós verificamos que ele voltou a invocar o nome do Senhor. Versículo 4, ele voltou até o lugar daquele altar que ele estava, que anteriormente havia feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor, quer dizer, ele havia descido geograficamente, espiritualmente, ao retornar, sair do Egito, geograficamente ele subiu para a terra prometida, e espiritualmente ele foi restaurado também. Então essa é a consequência, vamos voltar para o capítulo 9 lá de Números, é a consequência quando o crente
diante de uma situação, ele tem que tomar uma decisão importante, vamos dizer, né? Tomar decisão, e não em outras situações menos importantes também, não dependendo de Deus em todas as situações, né? Mas em uma situação como essa, havia fome lá, ele não buscou a vontade de Deus, e ele, o que ele fez? Desceu para o Egito. Então o crente, o que acontece? Quando ele está seguindo a vontade de Deus, submetendo a sua vontade de uma maneira absoluta, obedecendo de uma maneira absoluta, dependendo de uma maneira absoluta, confiando no Senhor de uma maneira absoluta, ele desfruta do quê? Das bênçãos do Senhor, da paz, da segurança do Senhor. É isso que Deus está querendo mostrar. E quando o crente não faz isso, aí a situação é difícil. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo habita em nós, nós temos esse privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo quanto à vontade de Deus para a nossa vida. E nos guia, dirige, orienta, tá? Agora é João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tá? Então o que acontece? Nós que seguimos em Jesus, somos discípulos de Jesus, que cremos no Senhor Jesus, somos habitados pelo Espírito Santo, se nós realmente estivermos seguindo o Senhor, querendo atitude de obedecer, nos submeter à sua vontade soberana, na atitude de dependência, nós teremos essa orientação do Espírito Santo. Porque a nuvem é um tipo do ministério do Espírito Santo, nos guiando, dirigindo, orientando e tudo mais, né? Vamos abrir agora Isaías 42, 16. Isaías 42, 16. Isaías 42, versículo 16. Veja que interessante aqui, ó. Isaías 42, 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Porque o cego não sabe para onde está indo, né? Farei com que andem, quem? Os cegos, por veredas desconhecidas. Imagina um cego andando por veredas desconhecidas, por caminhos desconhecidos, hein? E Deus dizendo: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Imagina um cego andando por um caminho desconhecido, por um caminho bem complicado. Essas coisas farei e nunca os abandonarei. Isso é uma promessa que Deus estava fazendo para o povo dele do Antigo Testamento, né? Mas ela se aplica para nós também. Podemos contar com a direção do Senhor. Então, quando o princípio de fé, obediência, submissão, quer dizer, confiança, dependência absoluta acontecem, hoje, que esses princípios ainda são válidos para hoje, para nós dependermos da vontade de Deus revelada para nós, para sabermos o que devemos fazer, o que acontece? Deus, quando Deus move, como no caso da nuvem, quando Deus se move, nós nos movemos. Quando Deus não se move, não. Quer dizer, nunca devemos partir antes da nuvem se levantar e nunca devemos partir muito tempo depois da nuvem se levantar. Ao contrário, devemos, pelos olhos espirituais, ver naquela época, quando o povo de Deus precisava estar sempre olhando o quê? Olhando para o alto para verificar se a nuvem ia partir ou não. Até uma atitude uma atitude de fé e ao mesmo tempo de dependência, né? E assim para nós também devemos ter uma atitude de confiança pela oração, buscarmos a face de Deus para que revele qual é a vontade dele para nós. Uma atitude de submissão, obediência, dependência absoluta, porque hoje em dia, para nós, como em todas as épocas, a vida do cristão não seria nada
fácil sem depender do quê? Do Espírito Santo guiando, orientando, dirigindo, né? Dando sabedoria. Então nós temos o Espírito Santo que nos orienta e a palavra de Deus. Devemos estar sempre lendo, estudando a palavra de Deus, porque na palavra nós encontramos o que? Entre outras coisas, princípios, mandamentos, promessas, enfim. E o Espírito Santo usa a palavra como instrumento de santificação e de orientação para nós também. Então nós nunca devemos partir, nem antes nem depois da nuvem se levantar. Em outras palavras, nós nunca devemos fazer nada, somente as coisas mais difíceis, importantes, mas em todas as simples também, sem buscarmos a vontade de Deus. Porque se nós fizermos de acordo com a carne da natureza pecaminosa, nós vamos fazer o quê? Uma atitude até de pecado, de não depender do Senhor, de rebelião, né? E vamos fracassar e sofrer as consequências. Quando você não tem certeza, assim dizer, no sentido quanto a tomar uma decisão, o que você deve fazer? Isso é uma evidência de que você depende de Deus, para Deus revelar a sua vontade. Então, quando você não sabe o que fazer, deve permanecer onde você está e ficar aguardando que Deus revele a sua vontade. Não importa o tempo que demore, então você deve permanecer onde nós estamos, buscando no espírito que você está parado no local, mas você deve permanecer onde você está, buscando a face de Deus, pedindo orientação, buscando orientação, é isso que deve fazer. Como no caso deles, a nuvem se levantava, hora de partir. Parar no local, opa, devemos armar o acampamento nosso. Nesse caso, nós vemos que maravilha, guiaria os certos por caminho que não conhecem, buscando a face de Deus e pedindo a orientação do Senhor. Quando nós estamos aguardando, então quando você não sabe o que fazer, decisão tomar, busque a face de Deus e fique no local, aguardando, não faça nada, aguardando com calma, com paciência. E outra coisa, o povo lá não podia reclamar, porque eles dependiam de Deus, eles deviam obedecer com alegria, ter paciência, no sentido de depender totalmente do Senhor. E nós devemos fazer a mesma coisa hoje, pedindo sua orientação. E Deus vai revelar como devemos agir. Ele vai revelar no tempo dele, não no nosso tempo. E interessante essa promessa aqui: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem e farei com que andem por veredas desconhecidas, e tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Que promessa maravilhosa, hein? Então ele vai nos orientar como devemos agir. O Espírito Santo usando a palavra, ele nos iluminando para entendermos a palavra de Deus, nos dando sabedoria, e nós podemos, diante das circunstâncias que não sabiam, variadas, ele nos dá sabedoria, revela a sua vontade, usando a sua palavra. E no tempo dele, não no tempo nosso, ele vai revelar a sua vontade, e nós vamos o quê? E nós poderemos estar certos de que ele vai nos conduzir, nos proteger, nos orientar, de acordo com a sua vontade soberana. Vamos abrir agora em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias 10, 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, tá vendo? Nem cabe ao que anda dirigir os seus passos, tá vendo? Como tanto naquela época eles dependiam, só que no caso deles era um sinal visível, a nuvem. No nosso caso, nós que andamos por fé e não por vista, o que acontece? Nós dependemos do quê? Da orientação do Espírito Santo que habita em nós e da palavra de Deus que revela a vontade dele. Salmo 32, 8. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. 32, 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Olha que interessante, hein? E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Quer dizer, o crente, às vezes nós somos provados na situação. Por quê? Se o princípio é, quando você não sabe o que fazer, fica onde você está, busca a face de Deus, dependa dele revelar através do Espírito Santo, a palavra, usando a palavra. Às vezes Deus nos prova. Por quê? Ele faz com que esse tempo de espera demore
mais do que nós gostaríamos, porque o homem é muito ansioso, a natureza pecaminosa é muito ansiosa, e às vezes Deus permite que um tempo demorado, nós ficamos um tempo demorado esperando que Ele revele a sua vontade, através da palavra e a orientação do Espírito. Isso é muito difícil para a natureza pecaminosa, a carne não suporta esperar, não suporta esperar que Deus, de acordo com sua vontade, no tempo dele, Ele revele a sua vontade. Então nós devemos o quê? Esperar no tempo dele, que Ele revele a vontade dele, de acordo com a vontade dele, porque Ele vai responder. Não podemos agir como Abraão, que quando houve fome no local, se precipitou indo para o Egito, desceu espiritualmente, geograficamente para o Egito, quando ele podia falar: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, a responsabilidade é sua, o que devo fazer? Supra a nossa necessidade, mas não, ele se precipitou. E quantas vezes você não faz isso, eu não faço isso também, né? Voltemos para Números capítulo 9. Números capítulo 9. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vale a pena dar uma olhada lá, né? Citei, mas vamos verificar. 2 Coríntios 5, 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Fala o seguinte. Onde eu sei, né? Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Na época, lá, quando o povo estava no deserto, estava na infância espiritual, não tinha um crescimento, então eles precisavam de um sinal visível. Mas nós andamos por fé, na dependência de Deus, na dependência que o Espírito Santo revela a sua vontade, que use a palavra para que nós possamos saber, entre as várias circunstâncias, como devemos agir, no centro da vontade de Deus, né? Voltemos para o nosso texto lá, de Números, capítulo 9. Números 9. Veja que coisa, né? Então o que acontece? A aplicação é exatamente essa. Os princípios que nós verificamos lá na experiência com a nuvem, que partia e parava, quando eles deviam acampar, quando eles deviam marchar, serve para nós hoje em dia, porque Deus exigia deles, naquela fase de infância espiritual, obediência, confiança, submissão, dependência, tudo isso em termos absolutos, né? Porque eles dependiam totalmente para que eles pudessem sobreviver. Aliás, impossível sobreviver no deserto sem Deus. Nós também. Como é que você pode sobreviver num meio difícil, tanto materialismo, tanta incredulidade? Temos inimigos como Satanás, os demônios. Só Deus mesmo para nos orientar, nos proteger da crescimento espiritual, para que nós andemos de acordo com a sua vontade de Deus. Andar no centro da vontade de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, como Deus falou lá para Josué, né? Nem para a direita nem para a esquerda, mas no centro da vontade de Deus. Então esses princípios servem para hoje ainda, são válidos para hoje, e nós verificamos que a importância de nós permanecermos na vontade de Deus, dependemos do Senhor. E o desafio qual que é? Leia a palavra, estude a palavra, obedeça a palavra, peça a Deus que o Espírito Santo te ilumine para entender a palavra de Deus, para entender a aplicação da palavra de Deus. Ore, busque a face de Deus para tomar decisões, porque sem depender do Senhor, sem confiar no Senhor, sem obediência absoluta, sem questionar, submissão ao Senhor, nós nunca cresceremos espiritualmente, nós nunca teremos uma vida agradável ao Senhor e sofreremos muitas consequências pelo pecado, da desobediência, da insubmissão, da rebelião e até mesmo da murmuração dentro das circunstâncias. Uma coisa que me chama a atenção também no capítulo 9 de Números, a partir do versículo 15, é aqui no versículo 18 fala: segundo o mandado do Senhor, versículo 20, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Senhor, e segundo a ordem do Senhor partiu, versículo 23, segundo o mandado do Senhor acampava, e segundo o mandado do Senhor se punha em marcha. Em outras palavras, quem estava liderando,
quem estava comandando, dirigindo, orientando tudo era o Senhor. Então essa dependência do Senhor fez com que eles não passassem por situações difíceis, complicadas. Muitas vezes o povo murmurou, reclamou, boa parte foi disciplinada por incredulidade, submissão, por não querer depender do Senhor. Alguns até tinham saudades lá do Egito, né? Das comidas do Egito, uma série de coisas. Infelizmente isso acontece. E como esse princípio serve para hoje, a chave está leitura, estudo, meditação na palavra, obediência à palavra e a dependência total do Espírito Santo. Nos orientando, dando sabedoria, nos guiando, nos dando entendimento da palavra de Deus, para que, através dos princípios, dos mandamentos, das promessas, enfim, tudo que está na revelação, o Espírito Santo possa usar para nos orientar, nos dar sabedoria, como devemos proceder nesse mundo, de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço pelo esse texto muito rico, tem tantas aplicações para nós, que nós possamos realmente ter uma vida de dependência, confiança, obediência, submissão total, absoluta, diante da tua vontade revelada para nossas vidas, Senhor. Que nós não façamos nada sem que saibamos qual é a tua vontade para a nossa vida. Que haja essa dependência do teu Espírito, nos guiando, dirigindo, orientando, enfim, Senhor, através da leitura da palavra, para que nós possamos estar sempre no centro da tua vontade. Te pedimos e agradecemos por todas essas coisas, por esse texto maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém.